Olá! Oi, Pri! Já vou te chamar, aproveitar que tu tá aqui e a gente já vai começando a falar. Boa tarde para quem tá aí. Um horário totalmente diferente, né? Mas sábados eu quero fazer esse. Até tô pensando em fazer domingo também, mais cedo, porque tem muita gente de fora que deixa de assistir, tipo Portugal, enfim. E aí fica muito tarde, né? Bom, vou chamar a Pri já. Opa, Olá! tudo bem? E aí, Pri, tudo? Eu vou botar um filtro no meu rosto porque eu falei, gente, não deu nem tempo. Tá, vou botar, pronto. E correndo, acabei de chegar aqui em casa. Eu falei, ai, ufa, deu tempo. Eu acho que tá no Zoom aí. Peraí. Isso aí tá no Zoom? Tem Zoom? Fo- Eu acho que, não sei se tu encosta, às vezes vai zoom, deu zoom assim. Mas tá Sério? bom. Agora tá no teu rosto, ó, tá bem, tá fechado no Ah, teu então rosto. tá. Deixa eu fechar aqui porque tá com barulho. Pronto. E aí, tudo bem? Tudo. Tô Ah, aqui me adaptando aqui. fico tão feliz de ver essa barriga crescendo. Pois Nossa, que é, legal. né? Gente, tá enorme, tá enorme. Nossa, muito bom mesmo. E E eu diga. quero que tu fale um pouco assim do teu projeto, né? Do Sai da Uhum. Caixa, enfim, sobre isso que a gente também, que tu também vai falar, porque é um assunto assim que eu já falo, mas quando a gente fala, quando é outra pessoa que fala, então é de uma maneira diferente. Tem pessoas que às vezes vão entender melhor, né? Uhum. Então eu queria que tu explicasse um pouco como é. Tá no Zoom aí, o teu, não sei se tu consegue ver, tá bem, tá assim, ó. Sério? É que eu peguei na mão aqui agora, mas eu não sei. Eu não acho que eu não coloquei no Zoom. Ah, acho que agora pelo menos diminuiu o máximo aqui. É. Não sei se tá. Eu tenho que ficar Ah, me agora, ó, afastar. agora diminuiu um pouquinho. É. Aham. Tá, então tá. Deixa eu ver se eu coloco um outro filtro aqui para. Mas eu acho que vou deixar Ó, esse aqui. agora Vamos voltou. florear. Ah, viu? É o Ah, filtro. é o Quando a filtro. gente bota filtro, ele fica mais pertinho. Quando tu tirou, ele voltou pro Ah, normal. então é isso. Deixa eu ver. Pronto. Agora tá no Zoom ou não? Ainda tá. Eu acho que é o filtro. É só quando sai do filtro que daí ele fica normal. Deixa eu ver. Nossa, que não deu tempo nem de eu colocar uma make na minha Ó, cara. agora volta, ó. Mas não tem problema. Sério? Tá Vou linda. botar aqui. Pronto. Aí, pronto. Vamos começar então. Bom, mas tá bom, né? Assim, eu tô Tá bem bom, tá. adaptada. É, tá o teu rosto, mas tá bom. Aham. Bom, gente. Então, para me apresentar, eu sou a Priscila, né? Eu tô nesse novo projeto, na verdade, eu abri há pouco tempo esse novo perfil do Quem Sou Eu, Pri. E a ideia de eu trazer esse perfil, acho que muitas das coisas que a gente faz de chamada de propósito tem muito a ver com as nossas dificuldades pessoais, né? E para mim, meu Deus, que caminhada, que jornada, quanto desafio para eu conseguir me desapegar de tanta coisa que foram me falando e eu fui me colocando, eu fui aceitando. Então, quando chega um momento assim que você olha para si e você fala, nossa, eu já não sei mais quem eu sou, né? Porque foram tantas, como eu falo das caixas, né? Foram tantas caixas que eu fui entrando, querendo agradar os outros, querendo atender as expectativas externas, criando expectativas a respeito dos meus desejos, desconectando os meus desejos em relação aos desejos que realmente eu queria, né? E aí, quando eu percebi, era aquela pergunta: eu não sei mais nem quem eu sou, não sei nem mais o que eu quero, não sei se aquilo que eu queria é realmente o que eu desejo. E aí a gente entra num processo bem difícil, que é o processo do desapegar de muitas coisas que a gente ficou apegado durante anos. Isso pode vir desde questões de, sei lá, relacionamento amoroso, questões de trabalho, questões financeiras, tem muitas questões que a gente
enfim, a gente vai construindo, achando que é um desejo, e chega um momento que você fala que não tem nada a ver com você, e aí chega o momento do desapego, que é super desafiador. Então, para mim, eu passei por vários processos, assim, vários. E, assim, em vários níveis, de corpo físico, de relacionamento amoroso, de profissão, que foi muito desafiador para mim, de religião. Então, foram muitas coisas que eu precisei realmente conseguir sair e entrar. Na verdade, eu tive que entrar dentro de mim para eu conseguir entender realmente de fato quem eu era, para que que eu vim aqui, por que que eu vim para cá, qual que é o meu objetivo aqui, e para eu conseguir conectar e falar, não, tá no momento de eu fazer aquilo que eu quero, tá no momento de eu ser quem eu sou. E aí eu percebi que as portas elas começaram a se abrir realmente no meu caminho quando eu comecei a ter isso, né? Ter a coragem de ser simplesmente quem você é. E aí, eu lembro que esse ano você participou dessa jornada de busca de identidade, né, Dé? Você lembra que você me atendeu e uma das minhas queixas era essa para você, que eu me sentia perdida, que eu achava que as coisas não aconteciam, que parecia que as coisas não tinham fluidez. Você participou e eu super agradeço porque, nossa, você me deu um direcionamento muito forte assim no início do ano. E, na verdade, aquilo que você me disse aquela vez que eu fiz você me atendeu, era exatamente aquilo que eu senti no meu coração que era para eu fazer. Só que eu ficava relutando. Tipo, não, será? Então, não tinha coragem de fazer, de realmente exercer aquilo que eu sentia que era uma coisa forte dentro de mim. Até esse ano, realmente, eu começar a voltar nesse processo de me reencontrar, que foi muito libertador, né? E aí, até nisso, eu resolvi me desapegar do meu Instagram antigo, que foi construído com tantas máscaras que eu fui criando dentro de mim, que eu falei, gente, não faz mais sentido nem eu estar nessa conta. Então, eu vou sair dessa conta. Fechei, abri uma nova e falei, não, agora eu vou ajudar as mulheres para que elas possam se encontrar da mesma forma que aconteceu comigo, né? E aí, como eu passei por tantos processos de vários níveis, assim, espiritual, físico, relacionamento, muita coisa, eu falei, nossa, eu tenho tanta coisa para ajudar as pessoas, para trazer. Eu falei, então eu vou me focar nisso. E agora, realmente, esse ano eu tenho focado bem na busca, assim, de ajudar as pessoas nessa própria busca de identidade. E aí é um processo, que é um processo, óbvio, individual, mas quando a gente tem alguém, assim, ajudando, fica mais fácil, né? Assim como você me ajudou quando eu estava perdida, e tem muitas coisas que nos ajudam a nos conectar em relação a isso. Depois que a gente aprende, a gente vira uma missão nossa também, a gente ajudar outras pessoas Exatamente, a conseguirem se libertar disso também. Porque hoje, para mim, é muito claro que se todas as pessoas estivessem sendo quem elas são, a gente estaria num mundo, assim, em outro nível mesmo. Porque a maioria não está sendo quem realmente é. E eu sinto no meu coração que um dos objetivos da gente estar aqui é pra gente lembrar quem nós somos de verdade. eu falo isso todos os dias, assim, para quem eu posso, eu falo, porque por que que a gente veio aqui? Não veio para viver uma vida mediana todos os dias, robozinho, não. A gente veio para se reencontrar com a nossa essência, para descobrir quem a gente é. E se a pessoa não tá feliz, é porque aí ela tá longe do propósito dela. Então, assim, quando a coisa não vai, não é lá fora, vou arrumar outro emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não, é aqui dentro, é se redescobrir, é pensar o que que eu gosto, o que que eu quero fazer, tá tudo aqui dentro. Quando a gente se volta para dentro, não é fácil, né? A gente encontra várias coisas, assim, quando sai da caixa, na caixa, imagina a caixa, imagina quanta coisa tem lá dentro, né? Então, assim, a gente vai encontrar muita coisa aqui dentro. Só que é necessário. A gente precisa, porque quanto mais a gente está perto do nosso propósito, quanto mais a gente se encontra, mais feliz a gente é. E eu sinto hoje essa leveza e cada dia eu busco mais ainda, porque é uma busca que não termina, né? A gente veio para evoluir diariamente, então nunca vai terminar. Porque às vezes a gente está feliz hoje, mas eu gosto daquilo, agora eu vou para aquela coisa. E a gente vai indo, a gente vai mudando, se adaptando cada vez mais, buscando o que a gente gosta de fazer.
né? Esse é o propósito da vida, é ser feliz, é viver a vida leve, é não trabalhar para o dinheiro, porque quando a gente trabalha porque a gente gosta, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente fica leve, a nossa energia fica leve e o resto é consequência. O dinheiro é consequência, tu ajudar tudo é consequência. Então, assim, tudo vai fluindo, porque a gente entra no flow do universo, né? Na energia, a gente vai e as coisas começam a acontecer, sincronicidades, tudo acontecendo. Então, eu acho que vale a pena esse processo, né? Um processo, assim, que é necessário. Uma hora ou outra na vida a pessoa vai precisar. Claro, tem gente que não desperta, né? Que vai passar a vida inteira naquele sistema. Mas, para todo mundo que está aqui ou quem vai ver essa live já está nesse caminho, não parou aqui por um acaso, né? Então, é se focar para dentro, é focar para dentro da gente e ver, né? E aí eu quero que tu fale, assim, o que atrapalha, enfim, o que pode nos atrapalhar, né, nesse processo, porque é um processo que não é muito, nem falar despertar, que tô livre, que não, antes disso, né, é assim, até tu ficar tranquila com a energia legal, enfim, é altos e baixos, mas é um caminho que vale a pena, né? Porque o final é muito libertador. É Nossa, libertador. Essa é é a palavra, né? libertador. E uma coisa que você falou que é bem necessária ressaltar é que mesmo quando a gente se encontra e você está no processo, se sente super alinhada com o seu propósito, a busca da identidade, eu acho que ela só termina, tipo assim, na hora que você morre e ainda vai continuar, porque a gente passa por dificuldades e desafios na vida e cada momento que você passa, se você está desperto e consciente, é como se você resgatasse uma parte sua nova que você não sabia. Então, às vezes, a gente tem um problema com o dinheiro, por exemplo. Poxa, a gente, tipo, não entende. Poxa, estou passando por um super desafio financeiro. E aí, naquele desafio financeiro, você consegue descobrir, redescobrir o quanto forte você é, o quanto você consegue, enfim, trazer um mindset diferente de empreendedora que você não tinha, que você achava que não tinha dentro de você. Então, a cada dificuldade, desafio que a gente vai passando, a gente vai vendo que uma parte nossa a gente vai redescobrindo, né? Então, às vezes você passa por um processo de luto, alguém muito próximo a você morre, e você vai descobrir uma força interna dentro de você que você nem sabia que existia. Então, eu acho que todo o processo, ele vai fazendo com que a gente vá caminhando para trazer novas partes nossas que a gente nem lembrava que tinha dentro da gente, né? Que é essa potência, essa questão da gente conseguir transmutar os sentimentos negativos, a gente conseguir lidar com essas situações, trazer luz, né, para aquilo onde a gente vai, em alguns momentos a gente vai para a escuridão e a gente vai lidar ali para a gente poder trazer luz para esse momento. Então acho que isso igual você falou, é uma coisa que, a gente vai até não sei quando, quando a gente vai para uma outra dimensão, mas realmente é uma coisa assim que continua. E falando sobre essa questão das caixas e várias coisas, né? Sobre as coisas que nos atrapalham, realmente. E até se você quiser compartilhar, eu sei que a gente tem coisa em comum. Sim, bastante, A gente tem bastante coisa em comum, né? Em relação a essa questão. Bom, uma coisa assim que eu gosto assim, de trazer primeiro para vocês pensarem assim, como que vocês seriam se... Tipo, é como se você estivesse numa página em branco. Não tivesse... Teu pai não tivesse falado nada pra você. É como se você fosse uma página em branco e você fosse simplesmente quem você é. E aí você perceber, assim, quanto que tem muitas coisas que entram na gente que é para ajudar a gente. Então, não é só coisas negativas que a gente vai recebendo. A gente constrói muitas coisas positivas. Mas quantas dessas coisas... elas acabam, na verdade, nos bloqueando ou trazendo até novas crenças para dentro de nós. E aí, nesse processo, é um processo realmente muito individual de você voltar para si, para você perceber o que faz parte de mim, o que não faz parte de mim. E tem muitas coisas relacionadas, por exemplo, você que trabalha com muitas questões de limpezas energéticas, né, Dé? Isso é uma coisa super, super importante da gente trabalhar constantemente, assim, tipo, diariamente. É tipo tomar banho, igual tomar banho. A gente precisa estar tomando banho todo dia, a gente tem que estar cuidando.
Porque uma das coisas mais... Tipo, uma das coisas que nos tornam mais vulneráveis para a gente estar captando coisas externas, né? Então, as influências externas, tanto as influências, que eu falo, as invisíveis, né? As energias invisíveis que a gente não vê, como também a gente ficar vulnerável para a gente receber crenças e colocar mais coisas dentro da nossa cabeça. Então, se a gente está numa energia que não tá legal, é muito fácil de estar se sujando com muita coisa. Com essas energias É, densas que é a o gente não vê, e alguém fala alguma coisa para você e você aceita. Alguém fala para você que você é burro ou sei lá o quê, e você aceita. E vai trazendo isso tudo pro teu campo, porque você tá numa vibração baixa. Então, isso é uma coisa que tipo, primordial você cuidar da sua energia, né? Então, a Dé faz um trabalho muito intenso, eu já fiz, a Dé já me atendeu durante um bom tempo. Cara, isso ajuda muito. E é para todo mundo. Para nós terapeutas, para todo mundo. Você ia A falar gente alguma coisa? consegue, a gente consegue, é o que eu sempre falo. A gente consegue se proteger mentalmente? Sim, a gente consegue. Só que quem consegue manter 100% da energia elevada? Porque a energia baixou, não é nem questão de crença, né? Elas estão aqui. Então, assim, elas estão ali. Tu baixou a tua energia, porque é normal. A gente está aqui para evoluir. Então, a gente vai ficar estressada, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir, né, esses sentimentos ruins alguma hora ou outra. E baixou a energia, eles vêm. Então, por isso que é bom, sim, a gente manter a energia, assim, sempre fazer uma limpeza, o que for. Né? Eu até quero, assim, focar no meu Instagram agora para ajudar as pessoas, porque é que nem eu te disse, né? A gente sabe o propósito, mas a gente vai sentindo e vai fazendo. Então, agora, assim, eu quero ajudar muitas pessoas a elevar a energia do jeito que elas conseguem. Claro que tem ferramentas, né? Como a Alquimia da Consciência, que é power ali, mas, tipo assim, com pedras, cristais, orgonites, plantas, isso tudo ajuda também, né? Aqueles rituais, assim, banho, enfim, tudo a gente consegue elevar nossa energia. Então, tá sempre cuidando da gente, porque isso é tudo um conjunto, né? É o emocional, é o espiritual, é o energético. Então, tem que estar tudo meio em equilíbrio. Se um não tá, já não fica ali balançado. Então, a gente precisa cuidar bastante de todas essas partes, que com certeza a energia, tanto que quando faz a alquimia da consciência, as pessoas elas conseguem, sabe, é como se desse um turbo ali, né? Agora vai. E aí aumenta a energia, a gente consegue fazer tudo, pensar melhor, porque essas energias, elas realmente nos atrapalham, né? Em todo esse processo, todo Muito, o processo elas atrapalham. muito. E é uma coisa que, além a gente, igual você falou da alquimia da consciência, as terapias, elas ajudam muito. Tipo, quando uma pessoa vem até você, elas ajudam muito. Mas a gente não pode esquecer da nossa autorresponsabilidade, porque isso é uma coisa diária. É uma coisa de você estar desperta, né? Porque não adianta você fazer um tratamento, um trabalho, depois você sair... Enfim, você sai em qualquer lugar, desprotegido, e aí você xinga qualquer pessoa, deixa a sua reatividade vir. Então, é uma coisa assim também que eu falo muito sobre isso no meu processo da mentoria, sobre assim, autorresponsabilidade. É, a gente tem ajudas externas e coisas externas, mas, cara, é tua vida. É tipo, você 24 horas com você. Então, esteja consciente realmente, porque como você disse, a gente vem aqui para experimentar sentimentos de baixa frequência. Então, a gente também vai experimentar tristeza, raiva, vai ter momentos que até o nosso físico não vai estar bom, então a gente vai estar estressada, dorme pouco, enfim, muitas coisas podem acontecer, a gente fica ansiosa com alguma coisa. Isso acontece, mas é aquela coisa, estando desperto e consciente, você senta e você olha para você com empatia, com compaixão e, poxa, eu tô precisando do momento em que eu cuide de mim. Então, às vezes, eu mesma que eu trabalhei muito essa questão do estresse e da ansiedade, que é uma coisa que baixa muito a gente, a Uhum. nossa frequência. E assim, ó, estatisticamente falando aqui no Brasil, em nível de estresse, acho que o nível de estresse acho que é o segundo maior, e nível de ansiedade também fica, eu não sei se era o primeiro ou o segundo, era uma coisa assim, entre o estresse e a ansiedade. E eu também fui muito ansiosa e muito estressada durante muito tempo, me colocava, e hoje em dia tem alguns momentos que eu olho que eu tô indo para esse caminho e eu falo, não, peraí, não é esse caminho que eu quero para mim, porque eu sei que esse caminho não é o caminho que vai me ajudar, só vai me atrapalhar.
Então também é um processo que a gente aprende. Mas o estresse e a ansiedade realmente são coisas que deixam a gente bem assim com a... Lógico, tem muitas questões mais profundas ligadas a qualquer tipo de processo de estresse ou ansiedade. Estão ligados a medos, bloqueios inconscientes, enfim. Tudo é um processo de aprendizado que a gente tem para a gente poder aprender, para a gente entender e para a gente limpar algumas coisas que estão dentro da gente. E aí, essa seria a questão dos questões que atrapalham a gente, que eu falo que são as caixas invisíveis. Então, são essas questões realmente energéticas mesmo. E eu acho que eu tô falando mais, eu vou começar a falar mais do sutil, né? Que eu acho que a primeira parte é a gente trabalhar a nossa energia. E isso também vai englobar também até essas questões da sua alimentação, o seu estilo de vida. É uma coisa que eu também gosto, e você também gosta bastante, né, de falar, que a gente, Com enfim, certeza, é. a forma como a gente se alimenta, tudo também influencia. Pode falar. Tem pessoas, assim, quando eu falo da alimentação, foram poucas vezes que eu falei, porque às vezes a gente fala, tem pessoas que, nossa, né, pensa assim, mas a primeira coisa quando eu parei de comer carne não foi pelo veganismo, eu nem sabia o que que era isso. Eu parei de comer carne pela energia, porque eu fiz o curso de Reiki e a minha mestre Reiki falou: ah, vocês têm que ficar 21 dias sem comer carne. Eu pensei, peraí, se eu vou ficar 21 dias sem comer carne, por que que eu vou voltar? Se não pode nesses 21 dias por conta da energia, né? Do sofrimento dos animais, para que que eu vou voltar a comer? Então ali eu comecei a pesquisar, né? A energia dos bichos e tal. E aquilo ali me mudou muito, sabe? Eu já entrei direto pro crude. Eu fui assim, ó, É. eu me alimentava muito mal. Era pão, era, sabe, doces, as coisas aradas lá que não faz bem, né? Que deixa o nosso corpo totalmente ácido. É, e aí eu fui direto pro crude. Eu fiquei um ano crude, assim. Pra quem não sabe, se alimentar totalmente cru, né? Então eu fiquei um ano assim. E foi muito bom. Eu fiz jejum de 7 dias, assim. Aquilo ali me despertou de uma maneira. E eu nem trabalhava com isso ainda. Olha, eu estava começando. Então, assim, aquilo ali me mudou a maneira de pensar, assim. E, nossa, meu corpo até tá pedindo. Já faz, ó, uns meses que eu falo pro meu marido, ah, eu quero virar crude de novo. Porque eu tô sentindo a necessidade, sabe, de desintoxicar, assim. Porque é uma sensação boa. Tem gente que não entende, mas assim, é outra energia, né, que a gente coloca no corpo. Então, para quem come carne também, outras coisas gordurosas, o nosso corpo, ele é um centro de vibração total, ele é como uma antena. Então, a gente precisa cuidar dele também. É a nossa alimentação, é a nossa energia, são várias coisas. E a pessoa fala, ah, é muito trabalho. Trabalho é ter uma vida totalmente trancada e estressada. Então, acho que vale a pena a longo prazo, né? Porque a gente cada vez se conecta mais. Então, a alimentação, com certeza, a gente precisa cuidar também. E as pessoas perguntam, né, quando fazem oráculo, ah, quanto tempo eu vou precisar fazer de novo? Em quanto tempo, né? Aí entra o que tu falou. Depende da pessoa. Pensa que como se tivesse limpado, lavado a roupa, né? Em qual lugar que tu vai ir? O que que tu vai falar? Tu vai se estressar? Tu vai sujando. Cada vez é como se tu fosse um lugar sujo e sujasse a roupa. Então, tem pessoas que duram muito tempo, né? Que elas conseguem manter a energia assim mais elevada, a malha átmica, né? Que a gente fala. E tem pessoas que é rapidão, já uma semana ali já tá sujo, então tem que ficar em constante limpeza. E tem pessoas que fazem mesmo muitos anos a limpeza, né? Porque quando tá na mão dos outros somente, tem que ficar fazendo sempre, né? Mas quando a gente se encontra, quando a gente aprende a manter, aí já fica. Aí eu fico muito tempo sem fazer oráculo, acho que eu fiquei 1 ano e meio sem fazer. E aí eu fiz de novo, sei lá, não, o Ian já tá com 2, acho que foi uns 2 anos e pouquinho, assim, que eu fiquei sem fazer. E eu não sentia necessidade. E agora, sabe, a gente sente, né? A gente que trabalha com isso sabe quando precisa, assim. Aí eu precisei cuidar de mim de novo ali. Fiquei uma semana cuidando, né? Pedi ajuda, porque a gente, não é porque é terapeuta, não pede ajuda, né? Então também, né? Pedi ajuda, fiz as terapias e tal. E limpei minha energia. Agora é manter, eu sei como manter. Então, isso aí vale da pessoa fazer também, né? É a gente buscar o que vai fazer eu ficar com a energia elevada. E cada vez a gente evolui mais. Cada vez a gente sabe o né? O que não vale a pena se estressar. Sabe, eu tô hoje, assim, eu tô numa fase que
Se alguém reclama do meu lado, entra no ouvido e sai no outro, sabe? Porque, Sim. eu sei o meu valor, é o que eu falo para as pessoas, eu sei o meu valor, eu sei que aquilo ali não vale a pena, então pode ser alguém que mora comigo, sabe? Que saiu. Então, Aham, assim, só que isso é um processo. É um sim. processo de que a gente precisa, não adianta, é diário, é diário. Eu sei que eu tenho muito para evoluir ainda, muito. Então, é um processo diário, né? Que é necessário. Não, com certeza, com toda certeza. E aí, bom, eu voltando, né? Essa parte para vocês, eu sempre falo que acho que a parte mais, na verdade, a gente às vezes complica, né? Mas uma das partes assim mais simples seria a gente cuidar da nossa energia, que é tipo assim, cuidar da gente desde agora para que a gente possa se limpar no nosso campo energético e a gente possa estar consciente para não sujar mais ele com várias outras coisas, né? E até eu falo para vocês que eu, por exemplo, Pri, quando eu sinto que a minha frequência tá baixa, não é o momento de eu ir para o meio do povo, entendeu? Eu falo, ó, se não tá se sentindo bem, a gente não vai se sentir bem. Mas fica no seu canto, fica na sua casa, fica num lugar tranquilo, fica com pessoas que você ama junto, para você não correr o risco de você estar muito vulnerável e você se abrir no teu campo inteiro para você estar recebendo todas. Então, nesse momento também fazer, né, essas coisas que são sabedorias mesmo, ou escolhas sábias, porque às vezes a gente não vai estar numa frequência boa. Eu, pelo menos, eu opto por isso. Não estou bem. Eu chego até a avisar, às vezes, as pessoas que estão morando comigo, ó, não estou bem, preciso ficar um tempo sozinha. E, ok, vou lá, porque é pra gente ficar protegido realmente, porque às vezes está precisando. E a nossa casa normalmente é um lugar que a gente se sente mais protegida mesmo, então a gente ficar mais em casa. E, e aí, falando sobre as outras coisas, né, em relação ao pessoal falando Ho'oponopono e aplica o Reiki. Você sabe que eu tenho uma coisa semelhante a você, que ao meu despertar do negócio da carne foi no Reiki também. Ah, é? Aham, foi. E aí eu lembro que eu parei com carne vermelha, daí eu fiquei um tempão, mas eu É, eu comecei no também. Foi processo, primeiro a carne vermelha. foi a primeira Depois, carne, foi indo. aí depois foi indo num processo, mas a minha também foi muito questão energética e hoje realmente você vai ampliando para outras coisas e faz uma mega de uma diferença quando a gente tira só industrializados, por exemplo. Tipo, só os industrializados você já vai perceber que a mudança no teu corpo físico, realmente, assim, físico e sutil, é muito grande mesmo. É bem grande. A vibração realmente ela fica diferente. E bom, falando sobre as outras coisas em relação às questões que nos atrapalham, né? Bom, uma que acho que muito do trabalho, e o teu trabalho também, o meu também, tem muito foco em relação a gente estar trabalhando no nosso interno, da busca da consciência em relação ao que a gente tem, que não é uma verdade que a gente aceitou como verdade para nós, né? Que são o que são chamadas as crenças, são enfim, crenças, verdades que você construiu, que normalmente, enfim, fica no nosso subconsciente e em algum momento a gente aceitou alguma coisa como verdade porque fez sentido aquilo na nossa vida. De alguma forma a gente aceitou. E assim, mesmo que hoje falem para você alguma coisa e você fala, nossa, mas não faz o menor sentido. A pergunta que eu te faço, será que realmente isso não faz sentido para o teu subconsciente? Então, às vezes, uma coisa que você acha que você jura que não tem, tá no teu subconsciente sim. E a gente não percebe. A percepção, ela vem muito pelas suas atitudes que você vai tendo, que não estão coerentes com aquilo que você quer. E aí aquela sensação que as pessoas falam, nossa, eu sinto que eu tô bloqueada, eu sinto que as coisas não vão, eu procrastino muito, eu me auto-saboto. Procrastinação e autossabotagem são, assim, as clássicas, assim, de você sentir que não tá alinhando mesmo. E muito porque tem muitas verdades dentro de nós que a gente mantém como verdade, porque em algum momento aquela verdade ela fez sentido para você.
mas depois a gente fica presa dentro dessas verdades, entre aspas, e fica difícil a gente conseguir se liberar delas se a gente não está no processo de consciente, de autoconhecimento profundo mesmo, o autoconhecimento interno. Então, por isso que a melhor forma de você conseguir estar trabalhando em si para você se libertar é você olhar para os seus desafios e dificuldades da vida como grandes dádivas para você conseguir trabalhar elas. Porque cada desafio que você tem é impressionante como você, se você está desperto e você está aberto para aprender de verdade, você vai se liberar de muitas crenças naquele momento. Então, assim, eu sei que a gente reclama muitas vezes que as coisas não vão, minha vida amorosa não vai, minha vida financeira não vai. Mas, realmente, se você está desperto e consciente, você está com muita oportunidade para você entender o que está dentro de você que não faz mais sentido e que não está alinhando. Porque quando tem um alinhamento entre o que você está sentindo, as coisas que são as suas verdades, e você se alinha com as suas verdades mesmo, que elas estão conectadas com frequências elevadas, enfim, com a energia do amor, com a energia do auto-perdão. É um processo que, na hora que alinha, o negócio vai rápido, assim. Você percebe que, nossa, igual você fala, né? Tirou a venda dos meus olhos, agora eu consigo enxergar exatamente aquilo que eu não conseguia, e enxergar com uma simplicidade que eu falo assim, como assim? Eu fiquei tanto tempo e agora me deu aquele clique que, de fato, realmente é isso. Então, esse é um processo, assim, que tá dentro de nós, né? Que seriam as nossas caixas internas. Então, nós mesmas fomos para uma verdade que a gente experienciou, aconteceu alguma coisa, a gente aceitou e a gente ficou presa lá. E, inclusive, a gente até se apegou a elas, porque muitas delas fazem parte de uma identidade nossa falsa. Então, muitas vezes o que a gente faz? A gente cria máscaras para nós mesmos, porque aquela máscara é uma máscara que não nos dá mais medo, porque a gente ficou tanto tempo lá e ficou confortável. Então, a gente não quer sair delas, porque por que eu vou sair se tanto tempo eu tô nelas? Como é que eu faço depois? E isso é uma coisa, assim, que não acontece, assim, de uma hora para outra, porque senão a gente teria uma crise de identidade gigantesca, assim, do tipo, meu Deus, perdi todas as minhas máscaras. Cada momento e cada instante, esteja esperto e consciente e encare como oportunidade, porque cada momento é o momento de você trabalhar internamente para você conseguir tirar aquela algema que você mesmo se colocou, né? Dessas coisas que a gente vai construindo dentro de nós. E uma coisa que é super legal, que se a gente faz isso com a gente, né? No interno nosso, a gente está ajudando gerações futuras com a nossa consciência. Não só as gerações, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes você está falando... Você deve ter um monte de amiga que eu falo, as amigas terapeuta, né? Que a gente conversa e cada vez que você encontra a pessoa te dá uns tapas na cara e você fala, nossa, né? Eu não estava conseguindo perceber isso. Então, a gente compartilhando também entre nós, muitas vezes uma coisa que você viveu e você troca com outra pessoa, ela, meu Deus, dá aquele clique, né? Então, a gente ajuda até o nosso entorno também nessa expansão, nessa questão dela conseguir se liberar em algumas coisas. A gente que trabalha compartilhando coisas no Instagram, por exemplo, e a gente vem com uma missão também de ajudar as pessoas. Então, a gente também faz isso. E isso ajuda. Por isso que eu mesma faço questão. Às vezes eu tenho um processão meu interno e eu sinto, eu tenho que compartilhar com as pessoas esse meu processo, porque eu consegui trabalhar em mim e agora eu posso compartilhar com as pessoas também, para que elas possam, se elas estiverem com dificuldade, elas conseguirem se conectar de uma forma mais simples também. E é um processo, assim, que vai, tipo, vida inteira, né? A gente aceita muita coisa, tem muita coisa que tá no nosso campo, que a gente não sabe, tem muita coisa que veio enfim, das nossas gerações passadas. Eu mesma tinha muita coisa dentro de mim que, nossa, foi muito difícil, porque eu falei que eu tive dificuldade por causa da caixa de religiões. Meus pais são evangélicos. Então,
meu pai é funcionário público, sempre naquela coisa de ter uma estabilidade. E aí eu fui, durante muito tempo, fiquei lá naquela, prestei para engenharia química, fiquei em todo naquele processo de querendo esse tipo de estabilidade que eu nunca conseguia, na verdade. Na verdade, não foi uma coisa que construí na minha cabeça, mas graças a Deus não conectou, porque talvez eu teria ficado presa lá. É verdade. E depois, quando eu comecei, por isso que foi muito, acho que por isso foi um dos mais coisas difíceis para mim, foi eu trabalhar com a parte da espiritualidade, porque dentro de mim ainda eu achava que aquilo era ruim. Então, dentro de mim eu falava que não era, mas dentro das minhas crenças de, tempos, tinha. O que é impressionante, é bem comum, na verdade, essa questão de trabalhar com a espiritualidade. Tem muitos terapeutas que têm dificuldade lá no interno, porque, enfim, família, coisas de vidas passadas também, em relação a você realmente ter sido realmente queimada lá na fogueira por causa de alguma coisa. Então, muitas vezes isso realmente, né? E aí a gente vai percebendo, e eu sei hoje em dia, os nossos filhos, cara, vai trabalhar com espiritualidade, os nossos filhos, meu Deus do céu, a gente vai estar totalmente ajudando eles, auxiliando nesse processo. Vai ser muito mais simples para eles agora, porque a gente resolveu trabalhar na gente. E é uma coisa assim que eu vi que dentro da minha família mesmo, eu vim muito diferente em relação a todas as outras, em relação a crenças, em relação a essas Eu questões de também. dogmas. Você Eu também? sempre fui a meio revoltada, assim, da família, sabe? Que queria ir pro outro lado. Sair do Aham. comum, assim, não querer continuar ali, lá. Eu quero fazer aquilo que é totalmente diferente. Não Uhum. adianta. Eu não gostava. Meu primeiro emprego. Eu falei até na última live do domingo que eu falei sobre propósito, né? Eu não gostei do meu primeiro emprego. Assim, eu não gostava que eu tinha que ir lá todo dia, no mesmo horário, que ia ter alguém mandando em mim. E eu não estava feliz com aquilo. Imagina, eu tinha, sei lá, 13 anos meu primeiro emprego. Aí depois o meu primeiro de carteira assinada também. Eu não gostava, sabe aquela coisa assim de que até eu me encontrar, que foi com 30 anos, eu era totalmente satisfeita. Eu gostava, mas ao mesmo tempo eu enjoava logo. Aí eu gostava, mas eu não gostava. Sabe aquela coisa assim, não é isso mesmo que eu queria. Então, assim, aquela coisa de não adianta, não era aquilo ali. Então, eu sempre fui da família. Minha mãe tá aqui. Eu sempre fui aquela revoltada, sabe? Ah, porque todo mundo tá fazendo faculdade, todo mundo tá fazendo isso e aquilo. Eu não queria, porque não era o que eu queria, sabe? Eu ainda não tinha me encontrado. Então, olha só, eu fiz muitos cursos, claro que depois, mais dos 30, né? Antes era trabalhava de maquiadora, gostava, mas chegava uma hora que eu não gostava mais, sabe? É um monte de coisa assim, e só que eu ainda não tinha descoberto o meu propósito. E Uhum. depois que eu descobri, assim, nossa, eu gostei, agora eu sei, tipo, imagina, olha, tô com 35 anos, hoje eu sei o que eu quero passar 5 anos estudando numa universidade, sabe? Então, é uma coisa que eu sei o que eu vou fazer, é porque a gente é muito mal preparado, né? Como tu falou, os nossos filhos hoje já vão ser diferentes. Porque o Arthur, o meu mais velho, que tem 14, ele, mas não sei se eu vou fazer faculdade. Eu falei, não tem problema, faz o que tu quiser. Eu acho que eu quero trabalhar a mesma coisa que tu pode trabalhar. Sabe? Ele gosta dessas coisas, ele adora. Imagina, ele tem 14 anos, ele já mexe com tarô, ele gosta. Então, assim, deixa. Ele com 10 anos, eu botei ele fazer o curso de reiki, ele adorou. Então, assim, ele gosta dessas coisas. E a gente vai auxiliar. Então, eles já começam desde novo com uma outra consciência, né? O que a gente demorou muitos anos para chegar hoje, né? A gente vai estar encurtando isso. E na numerologia, tu que fez o curso também, tu sabe que ali fala, né? Tem crianças, tem pessoas que precisam trabalhar a espiritualidade desde nova, desde o nascimento, porque senão começa a ter agitação, começa a ter problemas, né? Problemas emocionais. Então, precisa trabalhar essa questão também, né? Tudo isso vem junto. Então, a gente trabalhando isso, com certeza nossos filhos já vão para um caminho bem diferente, né? Nossa, muito, muito. Eu também. A gente tem muita semelhança em história, porque eu agora, com 33 anos, fui me encontrar mesmo. Agora Uhum. que faz recentemente que eu fiz 34, então com 33. E assim, tem pessoas que vão ser mais tarde, tem pessoas que é uma coisa mais cedo, não é uma coisa assim, tipo, é assim que vai ser.
Mas, assim, hoje eu entendo que para o meu projeto de alma era completamente necessário ter passado por tudo isso, né? Porque tudo que eu vivi, que eu passei, não teria como eu aprender. A gente não tem como aprender num livro isso. A gente vai ter que aprender na nossa experiência, né? Então, eu aprendi e aí eu fui percebendo realmente o quanto que era difícil, como eu não tinha coragem em realmente eu dizer, ó, isso eu quero, isso eu não quero. Então, a dificuldade até de dizer sim e dizer não. E dentro desses processos é muita coisa, isso voltando mais para a nossa infância, da forma como a gente vai construindo a nossa identidade que a gente mostra para o mundo, não exatamente aquela que nós somos. É para a gente querer agradar o outro. Porque a gente sempre está querendo atender uma expectativa, está querendo atender uma necessidade nossa. Então, todo ser humano quer ser amado, quer ser reconhecido, quer pertencer a algum lugar. Todo ser humano quer segurança. Então, a gente vai fazendo muitas coisas na vida para o nosso bem, achando que aquilo é para o nosso bem, só que a gente não percebe que está afastando de nós mesmos. Então, eu fiz muito isso. Eu fiz engenharia química para quê? Para agradar meu pai. E eu tentei, enfim, fazer concurso público, ou sei lá o quê, para quê? Para agradar o meu pai. Porque eu vi meu pai durante tanto tempo financiando os meus estudos que na minha cabeça o mínimo que eu tenho que fazer é eu fazer com que ele esteja orgulhoso de mim. Para mim, o orgulho dele só viria se eu fizesse algo que fosse relacionado a essa profissão. Então, a gente faz um movimento na nossa vida querendo o nosso bem e querendo o bem das outras pessoas também. Mas muitas vezes a gente se distancia de quem nós somos. Por quê? Simplesmente porque a gente acha que a gente não merece o amor incondicional das pessoas que estão ao nosso redor. Então é óbvio que meu pai fica feliz comigo se eu estou feliz. Essa que é a verdade. Então, as pessoas que nos amam, elas são felizes se você está feliz. E nós somos felizes se nós fazemos aquilo que nós queremos estar conectado com a gente. Então, isso é uma coisa assim que é muito... É uma coisa assim que a gente vai olhando muitas vezes a gente faz para atender a expectativa do outro, né? A expectativa externa. Eu vou fazer isso por quê? Porque todo mundo está fazendo e todo mundo gosta de pessoas que são desse jeito. Até mesmo hoje no mundo da internet a gente vê isso, né? A gente consegue ter uma percepção de falta de autenticidade das pessoas. Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo falando do mesmo jeito, fazendo tudo meio que igual, meio repetido. E quem são as pessoas que se destacam de fato? São as pessoas autênticas. Porque a autenticidade é uma questão muito ligada a, tipo, cara, essa pessoa ela tá sendo quem ela é. E, tipo, quando você é quem você é igual impressão digital. Não tem outra igual. É você. E, cara, isso é uma coisa muito magnética. Assim, as pessoas percebem, as pessoas olham pra você e falam, cara, essa pessoa tem uma coisa que eu não vi em nenhum lugar. E, na verdade, é uma coisa simples, é você ser quem você é. Então, e assim, ó, esquece querer atender, ser todo mundo gostar de você. Ninguém é obrigado a todo mundo gostar de você. Muita opinião sua não vai bater com outra pessoa. E isso é importante também até para o mundo. A gente precisa ter pessoas diferentes, que pensam diferentes, que fazem, mas assim, não entrem na ilusão de querer agradar todo mundo, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas assim, entre nessa conexão de você querer ser feliz e ser quem você é, porque aí você conecta com o teu espiritual e vai na fluidez, né? Exatamente. Então isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. Falando sobre o que tu falou antes, né, de a gente olhar para os problemas, tem muitas pessoas que têm traumas, né? Traumas de infância, acontecem umas coisas cabulosas, assim, e cabe a gente, né? Eu sempre vejo o exemplo, cara, claro, tem vários, né? O Tony Robbins, a Louise Hay, né? Pessoas que realmente pegaram aquele passado cabeludo e transformaram em conhecimento para poder ajudar as outras pessoas, né? Então, se a gente pegou aquilo ali, por exemplo, né?
vou dar um exemplo, assim, que me caiu quando eu fiz o Theta Healing avançado. Me caiu a ficha, assim, sabe? A gente trabalhando crenças, assim, tão... Sabe quando cai a ficha, pensa, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Por isso que a gente precisa trabalhar, ó. Eu tô Sim. desde 2014 trabalhando isso e olha agora. Eu fui casada há 12 anos e era um casamento, assim, que me trazia muita raiva, sabe? É uma pessoa, assim, que... E eu sou uma pessoa calma, tranquila. Como todo mundo conhece, eu sou assim. Eu não consigo gritar, eu sou assim, sabe? Quando eu tô, se eu tô xingando, se eu tô bravo, porque eu não faço, né? Mas se um dia eu for fazer, é assim. Eu não consigo gritar e tal. E foi um relacionamento bem, assim, estressante, desgastante pra mim. E foi terrível, assim, né? Claro, tudo tem lado bom e lado ruim, mas foi uma coisa bem, bem desgastante. E hoje, olha só, eu descobri o quê? Eu pensei, nossa, o que que me tira assim do sério? Porque sempre vai ter alguma coisa pra gente aprender, né? E hoje tem situações em que eu fico irritada. E eu penso, da onde vem isso? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pensar, da Tá. onde vem essa irritação? E é o Ian, pequenininho. Ele às vezes está assim, sabe, pequenas coisas que a gente, como trabalha com isso, sabe como, né, reverter assim. E aí eu pensei, por que que eu sinto raiva assim, se com meu outro filho eu não sentia? E assim, olha só, a vida, o destino me trouxe um filho para eu poder, por isso que se a gente não, esses acontecimentos eles vão vindo para poder mostrar. E como a gente não mostra, vai acontecendo outros e outros e outros para poder mostrar aquilo ali. Então, veio esse, só que como eu estou num outro processo, eu identifiquei. Eu pensei, olha, 12 anos sem perceber isso, né? De olhar para dentro e pensar por que que isso está dentro de mim. Então, agora eu percebi. E aí é contornar, né? Tipo assim, me irrita isso? Ao invés de eu me irritar com ele, eu tenho que voltar para dentro e fazer coisas diferentes que não vão, que vai fazer com que eu não me irrite. Dá certo isso, né? Tipo, era trocar ele, fazer uma coisinha assim que ele, nossa, ele não obedecia nada. Eu troquei a maneira, pronto, sabe? Então assim, não é eu me irritar e gritar, é eu olhar para dentro e pensar o que que eu vou fazer de diferente para isso não acontecer. E pronto. E a Selena que joga cartas, né? Ela sempre acertou tudo, ela é médium, ela joga cartas, mas ela é médium. E eu ia ter uma menina, né? Ela sempre fala que é uma menina, menina, menina. Todo mundo falava que era menina, que estava pronta já para vir. E veio o Ian. E aí a gente pensa, né? Era a missão dele, eu acredito, a missão dele, né, de mostrar várias coisas. Então, olha quanta coisa que a gente vai aprendendo. E aí eu descobri que eu tinha esse sentimento dentro de mim, por quê? Porque a gente atrai as pessoas que, né? Por exemplo, por que que eu atraí uma pessoa tão irada, assim, com raiva, se eu não sou assim? Porque eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho esse sentimento em Tá. ressonância dentro de mim. E se tá dentro de mim, eu preciso limpar. Então, assim, a vida vai mostrando essas situações e pessoas que, ao invés de a gente se irritar, a gente tem que olhar para dentro e pensar: por que que eu estou sentindo isso? É o que eu sempre falo: a primeira coisa, em vez de se irritar, é por que que eu estou sentindo isso? Como eu vou contornar agora? Eu tenho que agir de maneira diferente. Se eu agir de maneira diferente, eu estou aprendendo, né? Se eu sempre vou para aquele caminho, me irrito. Não, para no meio do caminho e pensa, eu vou ir para o outro. Agora eu tenho que fazer outras coisas para mim não me irritar mais. Identificar o sentimento, primeira coisa, né? E aí depois, então, a gente vai passar a vida inteira nesses processos, porque nós estamos aqui para evoluir. E enquanto a gente não limpar, sempre vão acontecer situações. Então, assim, depois que eu identifiquei, melhorou assim 80%, 90%, sabe? Na situação em si, assim. Por isso que quando a gente reclama, aquela pessoa lá, ela me estressa, aquela pessoa lá, ela é isso, não é a pessoa, é a gente. Se a gente muda por dentro, ela muda. Isso é uma coisa muito assim, parece que tu desligou um botãozinho, sabe? Porque o Ian Aham. era muito agitado, isso e aquilo, e várias coisas. Eu mudei dentro do meu pensamento, sabe? Deu uma acalmada, assim, que nem eu te disse, de 80%, assim. Então, é a mudança interna, com tudo. Tudo que a gente se irrita, tá tudo aqui dentro. Olha que incrível isso. Eu hoje acho incrível. Porque se É acontece uma coisa incrível. ruim na minha vida, eu sei que eu mudo dentro de mim. Não tá lá fora, tá nas minhas mãos. Olha que incrível isso. Eu É consigo verdade. mudar, né? Isso aí é uma coisa assim que até É, me arrepia. Eu tô arrepiada muito. mesmo, porque É, imagina. muito. E assim, é legal você falar desse ponto, porque quando eu fui criar esse projeto mesmo da busca de identidade, um dos motivos de eu colocar esse eu
É porque eu falo, gente, na verdade, toda a tua realidade, ela tá vindo a partir de você. Então, às vezes as pessoas falam pra mim assim, eu faço perguntas de relacionamento. Eu falo, a resposta está em si. Tipo, praticamente assim, ó, resumo, resposta está em si. E aí a pessoa fala, porra, eu queria uma resposta. Mas é porque nós somos não só aqui o nosso físico, mas é toda a nossa realidade sendo manifestada. Então, toda a nossa realidade é manifestada a partir do nosso eu. E aí, quando a gente está nesse processo, igual você falou que a gente está consciente, a gente para de ficar reclamando sobre as circunstâncias, a gente traz responsabilidade para si. E a única coisa que te traz poder de mudança é quando você exerce responsabilidade sobre a situação inteira. Mesmo aquela que você ficava se vitimizando há tanto tempo. E é muito poderoso isso. É tipo, você fala, cara, eu sou Deus, e é isso, né? Nós somos Deus. E aí a gente percebe o quanto que isso é poderoso. E o Agora, vitimismo é uma das coisas que mais tranca, né? Porque eu ficava, nossa, nossa, porque ele me deixou irritada, porque antes dele eu não era assim, porque isso e aquilo. Gente, tá dentro de mim isso. Aquilo enquanto ali você só, não aprende, só repete, né? Só claro, fica. aquilo ali só aconteceu para me mostrar. É o que eu falo, todo mundo é atores e ele só vai atuar na minha vida porque eu atraí aquela situação. É como eu falo, é refletor, né? É um refletor do que tá aqui. Eu mostro o coração porque a gente liga o sentimento, mas tá aqui. É um refletor do que tá aqui dentro. Então, tudo vai se repetir, tudo. Nada tá lá fora. Nada, nada, tudo é eu. Tudo é eu. A culpa sempre é minha, mas não é culpa de me culpar. É de saber que eu tá aqui, eu preciso me curar. Não tá nada lá fora, independente do quão ruim seja, né, a situação. Uhum, com certeza. Não, essa questão, acho que até é um processão para você realmente entender, porque assim, ó, mesmo quem está assistindo essa live pode fazer sentido, mas às vezes ainda não você ainda não tá no processo de você entender isso. É um processo assim que, cara, para você trabalhar dentro de você, do seu próprio ego, é desafiador. Porque tem vezes que você não quer, você fala, nossa, não, isso não é questão que tá aqui dentro de mim. E, cara, tá dentro de você. Eu comecei a observar isso depois, em várias situações, eu falava, gente, por que essa situação veio até mim nesse momento? E aí eu começo a perceber, e você começa até a perceber das pessoas que você convive delas criando as situações na vida delas, né? Cara, eu vejo umas coisas Exatamente. simples, sabe? Às vezes uma pessoa que vai jantar com a gente que tá emburrada e aí ela encontra um cabelo no prato dela, daí tipo eu dou risada, sabe? Internamente eu falo, meu, a pessoa tá criando, manifestando tudo que É bem é a assim limitação mesmo. dela. Então a gente começa a ver realmente, cara, o mundo realmente vem a partir de nós. Muito incrível mesmo. E a outra, bom, só para finalizar, que eu tava falando sobre as caixas, eu tô olhando o tempo aqui. Passa rápido, né? Muito No fim a rápido. gente não fala, mas normalmente no dia a dia, mas a live é como se a gente estivesse conversando, né? Porque é um assunto muito legal, assim. Eu, por mim, passaria Nossa, horas falando sobre isso, ainda mais assim com quem tá no mesmo ritmo, né? Então a gente sim. aprende muito uma E com a a gente vai outra. aprendendo, vivendo, tem muita experiência, né, que a gente acaba compartilhando e muita coisa. Nossa, é muito louco, assim. Às vezes acontecem umas coisas que eu falo, gente, que coisa maluca, assim. A gente começa É, a sentir, eu falo, a gente começa a sentir muito bruxinha, né? é. Quando começa. Uhum. É muito engraçado. E bom, a última que eu vou falar para vocês, eu até fiz um workshop bem completão falando sobre todas essas caixas, mas tipo, são quase 6 horas só falando sobre isso. Falando mesmo sobre as caixas externas, mas isso é uma complementação mesmo, né? Que, na verdade, tudo, se você perceber, parte da forma como a gente aceita o que os outros falam, da nossa energia, a nossa vulnerabilidade em relação a gente estar aceitando e trazendo pra gente. Então, se a gente for começar a focar, começa primeiro pela energia, depois trabalhando desde o sutil até as outras partes, e você vai perceber no dia a dia, né? Muitas vezes essas caixas externas, tanto que você entra, quanto que você às vezes se permite ficar indo para essas situações, né? Então, muitas questões, assim, por exemplo, das caixas externas,
muita coisa está relacionada hoje aos dogmas, né? Então, aquelas verdades que começam a ser impostas e a gente aceita como verdade também. E hoje até falo para as pessoas cuidado até com essa questão que hoje o autoconhecimento está bem alta. Só que o autoconhecimento que a gente tem um acesso fácil não é bem um autoconhecimento, é mais conhecimento do que autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vem depois do conhecimento. Então, você pega um livro, você lê, depois você traz para si na sua experiência. Isso é autoconhecimento. Você pegou aquele conhecimento, trouxe para si e você vai aprender por experiência. Então, aquilo vai fazer sentido para você de fato. Só que muita coisa que eu percebi de conhecimento, do autoconhecimento, no caso, eu percebi que, na verdade, não fazia sentido de fato. E que muitas vezes eu trouxe mais confusão dentro de mim do que realmente clareza. Então, um dos pontos que eu falo muito para as pessoas é assim, liga o radar, porque hoje tem muita gente falando sobre muita coisa. E aí, a gente às vezes entra num processo que a gente começa a ter medo. A gente fala, poxa, eu fiz isso e acho que por isso eu vou gerar um mega no karma na minha vida. E você acha que depois você vai ser, em algum momento, você vai ser penalizada. Se não nessa vida, não uma outra vida. Mas aí eu penso, cara, por que você se conectou com isso se isso te traz uma sensação de medo? Eu falo, qualquer coisa que te traz uma sensação de medo é um processo de te deixar vulnerável. Se você está vulnerável, você fica manipulada. É fácil você manipular uma pessoa que está com medo. Então, é uma coisa assim que é muito importante a gente ter o discernimento agora para a gente filtrar o que está vindo até nós, senão a gente começa a entrar em processos de dores e sofrimentos que nós criamos dentro de nós. Porque se você tem uma percepção sobre algo que você fez, que você sabe depois que, cara, foi uma coisa que não foi legal, e a gente vai errar. Você trazer essa questão de você lembrar que você merece o perdão. E você pode fazer isso em qualquer momento, você aceitar o perdão. Você não precisa ficar se castigando depois disso. Então, esse é um cuidado também que eu falo dessas questões hoje em relação às caixas externas. É a gente ficar muito blindado em relação a tudo que está rolando. Nossa, se a gente vê, se você colocar coisa de terapeuta, de terapia, cara, brota para um monte de coisa, muita gente falando sobre várias coisas. E algumas coisas eu falo, as pessoas falam para mim, às vezes eu recebo mensagens assim, apavoradas. Ai, Pri, uma vez eu respondo, só um exemplo, uma vez. Será que vai dar tempo? Não, mas agora ele não corta mais. Não? Ai, que ótimo. Nas últimas, com pessoas assim, com convidado, eu não testei, mas não corta mais, agora vai. Eu lembro que uma vez eu deixei, já tá 1h20 já. Eu pensei que tá demorando, né, pra dar 1 hora. Esses tempos, uma seguidora me mandou uma mensagem assim, Pri, eu acho que você que fala sobre essa questão de energia, será que a minha filha começou a ficar meio esquisita? Eu acho que é porque eu tô postando foto no Instagram dela, no Instagram dela e tal. O que você acha? Será que é isso? Daí eu peguei e falei assim, olha, se você sentiu que é isso, talvez seja a sua intuição falando. Aí eu falei assim, só não se coloque no lugar em que você tenha medo de postar coisas porque você viu em algum lugar que a energia é ruim. Senão, o que acontece? Você criou a energia ruim porque você tem medo. Não Abre o porque campo, né? abriu o campo. Não porque é o Instagram que é o problema. Porque a gente sabe, tipo, por exemplo, saiu aquele negócio do Netflix das redes sociais e blá, 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 né? O problema tá nas redes sociais? Não, o problema tá na gente que abre o campo, e aceita qualquer coisa. Então, o problema nunca... A gente às vezes fica, né, meio que bitolado. Ah, não vou fazer isso porque isso... Ah, isso aqui vai trazer mal olhado, isso aqui vai... Cara, se você acredita nisso, é isso que você vai manifestar. Então, é só um exemplo aqui para vocês, porque muitas vezes eu recebo muitas mensagens das pessoas meio apavoradas. Ah, porque aconteceu isso? Será que é por causa disso? Porque eu li em tal lugar que acontece isso. Eu falo, cara, peraí, né? Assim se cria uma crença. Exatamente. E, cara, isso é uma coisa que tá muito frequente acontecendo. E aí você percebe,
As pessoas, muitas pessoas agora não estão com uma religião específica, mas elas estão entrando nesses conhecimentos que vão se tornando dogmas, que trazem medo, e a pessoa fica achando que, né, eu tenho que fazer isso, se eu fizer isso, eu vou ser castigada, se eu não fizer aquilo, eu não vou prosperar. Então, tem muita coisa que a gente vai tornando um negócio muito rígido, com muito sofrimento e muita, né? Até às vezes a gente fala assim, coisas assim simples, por exemplo, o processo de perdão, que é um processo que, pelo menos, graças a Deus, dentro do meu processo de alma, eu não tive que passar por nenhum processo que eu tive que perdoar alguém que fez algo muito terrível. Então, eu não posso me colocar nesse local em que, por exemplo, atendo às vezes umas pessoas, muitas mulheres que sofreram abuso e tal, e tem uma dificuldade enorme em trazer esse perdão. E assim, eu nem sei como falar sobre esse sentimento, porque eu nunca passei por isso, para dizer. E aí, às vezes, as pessoas chegam bem para mim e falam: calma, calma com esse teu perdão, porque ele vai vir do seu coração. Mas não se cobre tanto, porque às vezes a gente se cobra tanto por perdoar o outro e a gente cria aquela crença de que a gente vai ficar estagnado. E aí, cadê a compaixão que você tem por si nesse momento? Então, a gente começa pelo amor próprio, pela nossa autocompaixão, e é um processo, como eu disse, como eu não passei por algumas dores, eu não sei o que é esse perdão. Mas para muitas vezes pessoas eu sei o quanto que é desafiador. E aí, não é tipo você se cobrar, eu tenho que perdoar. É o sentir que que você perdoa de fato. E você vai sentir o momento que vai ser o Tudo momento que tem você seu vai tempo, perdoar. né? Isso vai despertando, vai indo. Quando chega uma hora, tu vê que não tem mais necessidade de tu carregar aquele peso, né? De não perdoar a pessoa, mas não é por perdoar, é por tirar o peso de ti, mas a gente só entende depois que tá nesse processo, né? Muito, muito. Eu conheço pessoas que só conseguiram se liberar num processo de luto com a pessoa mesmo depois. Uhum, uhum. E, assim, é um momento, às vezes a gente tem muita ânsia, né, pelas coisas que elas aconteçam, e principalmente a gente está numa jornada de autoconhecimento, então a gente sabe sobre várias coisas, e tem isso que eu falo, né, a caixa do tem que. Ah, mas eu tenho que perdoar meu pai, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que. Cara, não, se você acha que você tem que, você vai criar essa condição para você. Então, é uma coisa assim de você começar a limpar também isso para você não começar a criar coisas a mais para você que vão tornar a sua jornada mais difícil. É o Então, que a eu gente falo, é limpar o sentimento interior primeiro, porque o perdão vem automático. Quando a gente vai curando as limpezas, os sentimentos aqui dentro, a gente vai limpando, automaticamente o perdão vem. Ele vem na hora certa. Quando limpou aquilo, tu vai ver que não tem mais o porquê, não é? É por isso que a volta, né? Volta, fita. O processo é aqui dentro. A gente vai trabalhando processo. internamente e vai chegar a hora que tudo acontece. Uhum. Não, é total, total. Eu tenho falado muito isso para as pessoas, assim, porque senão a gente começa a se transformar em pessoas dependentes para a gente elevar nossa consciência. Só que nós temos a capacidade de a gente estar nesse processo de autoconhecimento, de consciência, de a gente estar criando e manifestando aquilo que desejamos para nossa vida. Então, muita coisa assim, eu sei que a gente quer nos ajudar, mas a gente não percebe que a gente está se atrapalhando nesse momento, né? Com tanta Depois, coisa. tudo é um processo, né? No fim, tudo é um processo e vai chegar a hora que a gente vai pensar, nossa, olha só, eu não sinto mais nada agora, né? Mas isso sempre vai acontecer se a gente não focar, né? Por exemplo, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Não. O que que eu sinto, né, em relação àquela pessoa? Qual o sentimento? E limpar o sentimento, que o perdão acontece na hora certa. Sim. E assim, ó, para resumir, tinha mais coisa, mas não vou. Mas assim, acho que isso que você falou, que parte de nós, né? Cara, antes da gente criar tanta necessidade de fazer coisas, começa pelo mais simples, assim, se acolhendo, tendo autocompaixão com você. Tipo assim, em vez de você. Que uma coisa que a gente faz que acaba atrapalhando é que a gente quer racionalizar tudo. A gente quer entender tudo, a gente quer, né, saber por que que eu fiz aquilo no passado, por que que aquela pessoa fez aquilo no passado. E assim, eu começo com o mais simples, tipo,
Se acolha nesse momento, autocompaixão. Começa fazendo um tratamento energético para você, começa, né, se amando de verdade, porque acho que a primeira coisa é você trabalhar dentro de si para você poder expandir e, né, gerar uma frequência maior e você perceber que vai ser mais fácil. Então, esses processos como a Débora faz, processos assim de... É porque a da Débora é tipo aquele cara, sabe aquele cara que vem com aqueles aspirador power em casa, assim, e aquela sujeira que você não vê? É tipo isso, você vai tirando aquele que tá há anos lá, que fica difícil, né? Depois a gente deixa a manutenção. É. Mas assim, todos esses processos são processos assim que é o mais simples para você começar e acho que um dos assim mais assim que dão um resultado muito forte, né? Se você tá numa energia boa, vai ficar mais simples, vai ficar mais simples todo o processo, né? E aí simples para você se conectar com verdadeiramente aquilo que você vai precisar fazer. Então você vai saber que curso eu tenho que fazer, que livro eu tenho que ler, tipo, você olha para uma coisa que você lê no livro e fala, cara, isso aqui não fez sentido para mim, né? Então eu mesma, muitas coisas. Opa, travou aqui você, né? Eu Pronto. tô te vendo. Muitas coisas, hoje eu sou bem assim, eu leio e eu falo, deixa eu entender aqui se isso faz sentido para mim. Se não fizer, eu falo, não, tá, tudo bem, posso experimentar para ver se faz. Aí se não fizer, eu falo, não, então não fez. Não preciso. Então, e é Exatamente, uma é. coisa assim, para você estar protegida no teu campo e você estar conectada com você, com a sua tua intuição, cara, tua frequência tem que estar boa. Até porque, a Débora, eu tava dando uma travada. A nossa intuição, ela, cara, a intuição é muito difícil você acessar ela se você tá na frequência baixa. É muito difícil. Você pode achar que acessou a intuição, mas normalmente você acessou só o barulho e a sujeira, né? É. Ah, meu Deus, né? De novo isso vai acontecer, mas não é porque é uma intuição. Então, muitas vezes a gente tem uma sensação que é intuição, mas não é intuição. Se estiver na frequência baixa, provavelmente não é, não. Tanto que na alquimia, a primeira coisa que tem no diagnóstico é a parte da intuição, né? Que é o problema genético lá no DNA espiritual, que é a primeira coisa que eu falo, que já bloqueia a nossa intuição. Então, as energias negativas bloqueiam nossa intuição. Então, automaticamente, se a gente não. É que eu falo que é uma desprogramação, né? Que acaba desprogramando nossos corpos mentais e aí dá essa desconexão da nossa intuição. Então, energias negativas ligada a isso. Então, se a gente não cuida da nossa energia, automaticamente vai dando interferências na nossa intuição. Bem Muito. isso. Então é exatamente os recadinhos aqui finais para vocês aí sobre esse processo, né? Tanto de vocês, alguns pontos que eu falei assim sobre coisas que nos atrapalham, né? Muita coisa. E você vê que no final das contas o que atrapalha, seja o externo, seja o interno, seja sempre parte de si. Então, trabalhar o eu é todo momento, né? Qualquer momento é oportunidade. Se a gente está consciente, fica tudo mais simples. Cara, às vezes você encontra uma pessoa na rua que te fala uma coisa que você nem conhece e que ela vai falar exatamente aquilo que você precisava escutar e aquilo veio a partir da manifestação do seu próprio eu que estava buscando uma resposta. E aí, cara, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê simplicidade na vida que realmente, cara, a gente está muito conectado, a gente recebe e se a gente está trabalhando, está consciente, a gente vai aprendendo muito. Né? E a gente tem aquela sensação que você deve ter também, né? Cara, o que é um ano na minha vida? O que é um ano na sua vida? Sim, nossa, eu tô olhando um documentário que é do universo e eu tô muito fora, assim, sabe? A minha mente vai porque, nossa, o que que é? Eu já tô nessa, o que que é a vida? Olha como que a gente vive, como é o universo, né?
como tudo é energia, como tudo funciona lá fora. Eu fico olhando e penso, meu Deus, olha a loucura que tá lá. Eu tô nessas viagens, assim, sabe? Sim, Viagem planetária, né? Pensando que loucura. E é tudo científico, né? No universo, não fala nada de extraterrestre, essas coisas mais que a gente sabe aqui, é do universo mesmo, como tudo foi criado, né? Então, aí passa tudo, né? Que é, assim, o tempo, e aí entra tudo isso, todas essas questões, assim, que a gente, nossa, toda hora é hora, independente da hora que for, pode ser pessoas com 50, 60, 70 anos, não importa, sabe? A gente tá aqui para isso, sempre é a hora do despertar. muito, muito. E assim, eu falo, eu tenho uma sensação, eu tenho 34 anos agora. Eu tenho uma sensação que eu já tô, tipo, quase 70 anos, assim, de tanta coisa que foi acontecendo. Tipo, tanto aprendizado, assim, que quando é isso, quando está desperto, parece que a nossa vida vai render, tipo, não sei quantas vidas. De tanto que a gente está aberto a entender e melhorar e evoluir e buscar o nosso eu. É, tipo, é muito maravilhoso esse sentimento. Sim, eu também acho, sim, por mim. É como eu falo, eu por mim ficava o dia inteiro fazendo isso, sabe, pesquisando e lendo e passando a informação e ajudando. Eu amo isso, assim, eu descobri e é muito legal esse processo, né? Esse autoconhecimento. Depois que passa aquela parte lá cabeluda, né, que é a do Aham. início, depois a gente já vai administrando, né? A gente já sabe por que que aquilo ali aconteceu e aí é só pensar, não, agora eu tenho que olhar para dentro e tal, analisar, deu, já sei. E aí tu vai contornando, né? Aham. Assim é hoje em dia, mas então assim, é um processo legal a gente se conhecer. Eu acho assim que é um processo muito legal a gente se conhecer, saber quem nós somos, o que que a gente veio fazer aqui. Então isso acaba se tornando tudo muito legal depois de um tempo assim, muito bonito, né? Saber o teu caminho, até as coisas ruins que aconteceram, né? Por que que elas aconteceram, que se não fosse aquilo hoje, não seria quem eu sou, né? Então lá atrás, se pudesse, eu ia ter me desesperado. Nossa, tipo, já teve vezes que eu perdi tudo, que foi quando eu entrei, né, na área holística, assim, que eu fiz o curso justamente porque eu não tinha mais nada. Então, assim, é assim, sabe? A gente descobre e leva aquilo ali. Hoje eu sei que se aquilo não tivesse acontecido, né, eu não estaria aqui hoje. Então, imagina, tem gente que se desespera com a coisa ruim, né, que acontece e vai se afundando. Então, se a gente se levanta e olha para frente e segue a vida, o universo ele coloca, né, através de sincronicidades, as coisas na nossa frente, no nosso caminho. E é ali que a gente vai escolhendo para chegar. Então, tá sempre aberta, né? Independente do ruim que aconteça, é olhar para frente, saber que as coisas que acontecerem na sua vida, na nossa vida agora, é para nos levar para onde a gente quer. Só que a gente tem que estar atenta Exato. a isso. É Exatamente. estar atento. E até eu vou deixar aqui o último recadinho para as pessoas que se sentem ainda perdidas, né? Eu até uma vez eu escrevi um texto falando sobre isso. Que, cara, quando a gente está perdido, na verdade, é quando a gente expande a nossa consciência que a gente está perdido. Mas normalmente a gente já está há muito tempo fora do nosso caminho. Até a gente ter aquele clique que a gente, nossa, eu tô com uma sensação de que eu não sei mais para onde eu vou. E isso é muito bom. É muito bom estar perdido, porque antes você estar consciente que você está perdido, do que você estar inconsciente e estar perdido e não saber. É. Porque quantas pessoas que é esse processo de despertar e do estar dormindo. Enquanto a gente está dormindo, nem perdido a gente sabe. A gente acha que só tem aquele caminho. E a gente continua naquele. Então, acho que a sensação da maioria das pessoas do autoconhecimento, né, que é doído, é doloroso, né, é porque a gente passa por esse ponto em que a gente desperta e olha, caraca, não é esse caminho que é o meu caminho. E aí agora para onde que eu vou? E é uma coisa assim que, óbvio, na hora não é boa. Mas, cara, pense que coisa boa que você sabe que agora não é esse caminho. Porque a maioria nem sabe disso. A É, maioria tá dormindo mesmo. Tá no piloto automático. exatamente. Exatamente. Ai, que Ai, bom, legal. adorei, amei conversar. Como eu disse, Ai, eu por mim a também, gente ficava Kelly. mais
3 horas aqui falando, né? Imagina se a gente morasse na mesma cidade, né? Sentar e conversar Nossa, o dia não, inteiro, que assim. pena, né? Eu tava esperando você para te receber esse ano em casa. Então, eu ia, é verdade, mas agora ficou complicado porque eu cuido bastante, nem tô saindo, então não custa nada, né? Esperei até agora, esperar mais um pouquinho, ano que vem segue normal. É, ano que vem estarei te esperando. Eu e o Ian, viu? É, é verdade. E eu não fui, né? Mas eu te falei, lembra se eu fosse em outubro, ali novembro, tu já ia estar de barriga, lembra Barrigão. que eu falei? Ia estar, né? Se eu Falou fosse agora. muito, muito. Ai, que Ai, legal. obrigada, né, pelo convite. Foi Eu que maravilhoso. agradeço Sempre é pelo muito teu bom a conversa. conhecimento, demais, assim, agradeço. E vamos conversar mais vezes, porque a live nada mais é do que uma conversa e as pessoas que vão entrando vão se beneficiando desse conteúdo, do conhecimento, porque é muito legal isso. E eu quero agradecer você novamente, né? Porque realmente a Dé esse ano foi um anjo, assim, que apareceu para mim, que me ajudou em muitos processos, desde o processo da gravidez, desse processo de eu me alinhar em relação a quem eu sou. Então foi uma pessoa que foi uma pessoa muito assim, sabe? Tipo, cara, Deus colocou e falou assim: olha, esse é teu anjinho para te guiar agora esse ano que você precisa. E realmente era uma coisa que eu já estava pedindo, solicitando. E você foi a pessoa que foi o canal para me ajudar e me conectar. Então você Ah, foi. fico muito feliz. É muito importante para mim, viu? E Saiba foi, disso. foi chamado mesmo, né? Como eu Foi. sempre falo, eu não entro no meu outro perfil e eu vi ali, eu pensei, eu acho que eu tenho como me doar para ajudar, né? E para te ver como quando a gente está assim precisando, tu podia simplesmente ignorar, né? Então, assim, é um processo de a gente estar aberto, né, à mudança. Então, assim, tu podia responder e dizer, ah, não sei, então, né? Foi assim, eu mandei, deu tudo tão certo, assim, foi muito legal. Muito maravilhoso. Que legal, Dé. Então tá bom. Gratidão, Pri, gratidão. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite noite. para todos vocês aí. Boa noite para Boa ti, noite. para o Ian. Fiquem bem e ótimo final de semana para todo mundo aí. Beleza. Um Beijo. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.